A paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir a palavra antes da gente assentar. Josué capítulo 1. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o 9. Lendo, irmãos. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, rio Eufrates, e a toda a terra dos heteus e até ao grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti, todos os teus dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Senhor, mais uma vez nós oramos, mais uma vez nós entregamos a Ti, ó Deus querido, o culto dessa tarde. Pai, nós temos experimentado as maravilhas através do louvor. Senhor, nós pedimos que o Senhor continue falando conosco. Fale, Senhor. Fale aos nossos corações nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. Amém. Irmãos, podeis assentar. Graças a Deus nós estamos aqui para entendermos o que o Senhor quer conosco. Irmãos, esse texto que eu li, o Senhor tocou no meu coração. Eu dei esse título a propósito da mensagem, daquilo que eu gostaria de passar. A ordem de Deus a Josué e a Israel. Então o Senhor estava falando com Josué, mas juntamente com Israel. Irmãos, sabemos que toda mensagem a gente gostaria de deixar algo plantado. Nós temos um objetivo, temos um alvo. E qual é o alvo, irmãos? Qual o objetivo desta mensagem nessa tarde? É que eu entenda que nós temos uma terra de descanso a conquistar. Nós temos uma terra de descanso a conquistar. Que nós saibamos disso, irmãos. Que nós entendamos isso. É algo, irmão, talvez não teológico, talvez não há explicação em livro, o que eu gostaria de falar, mas o que o Senhor tocou no meu coração é para que os irmãos entendam e que juntos possamos tomar posse, entender o que o Senhor quer falar conosco. Irmãos, Israel, até que enfim chegou 40 anos, eles caminharam pelo deserto. Então Israel parou do lado oriental antes do Jordão. Estava do lado leste, antes do Jordão, da terra prometida. Moisés ajudou o povo, Moisés comandando Israel, conquistou a terra do lado oriental. O povo já tinha terra. Porém Moisés morreu, passou para o Senhor.
E o Senhor, antes que Moisés morresse, o Senhor ordenou que a autoridade dele fosse passada a Josué, para que Josué continuasse no compromisso de levar o povo a conquistar a terra prometida. E assim Josué tomou esse encargo. O Senhor disse assim, levanta-te, pois, agora tu e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu vos dou aos filhos de Israel. Então o Senhor deu aquela terra do outro lado. Uma vez que o povo estava do lado, já tinha conquistado essa terra, o povo estava tranquilo, mas havia algo para se conquistar ainda. E o Senhor chamou Josué para esse fim. Irmãos, eu creio, entendo que espiritualmente tem muito a ver essa mensagem conosco. O que Deus quer falar, o que o Senhor falou para Josué, o que o Senhor quer que a gente entenda nessa tarde, que há uma terra de descanso a ser conquistada ainda. Que terra de descanso é essa que eu entendo? Um descanso espiritual, uma tranquilidade, as promessas do Senhor, que o Senhor nos enche a Bíblia de promessas maravilhosas, de descanso, de tranquilidade. Mas nós temos que entender que lá do outro lado do Jordão há que se enfrentar inimigos terríveis, que você não ousaria enfrentá-los pela sua força física. É necessário nós entendermos que o Senhor estará à nossa frente para levar-nos a conquistar essa terra prometida. Irmãos, certamente é uma terra de delícias. A pastora, o Senhor, usando os irmãos aqui do louvor, nos levou a entender um pouco das delícias que o Senhor tem para nós. Quando ela cantou a respeito de que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A gente sentiu a presença, sentiu uma alegria, sentiu algo maravilhoso, mas o Senhor, na verdade, quer nos dar muito mais do que esses momentos de culto. O Senhor, na verdade, gostaria que nós andássemos neste rio diariamente, que nós desfrutássemos desta paz que o Senhor tem nos dado. Se nós olharmos para os homens da Bíblia, nós vamos entender que muitos deles participaram e realmente andaram com essa felicidade, com essa alegria no coração e na alma. Então nós temos esta terra a conquistar. Irmãos, é um Canaã espiritual, é uma terra da promessa espiritual. É uma terra fertilíssima. É uma terra, irmãos, onde há frutos enormes. Há delícias ali para que nós venhamos desfrutar. E é uma terra ampla. Ela é grande. Talvez a gente caminha na casa de Deus. Talvez a gente caminha mendigando as bênçãos do Senhor. Essa palavra é para mim em primeiro lugar. Porque, irmãos, a palavra do Senhor nos mostra um Deus grande. E parece que nós estamos do lado leste. Nós não quisemos ainda. Ou se nós ultrapassamos o Jordão por uma vez, nós temos caminhado pouco. O Senhor quer que nós venhamos conquistar mais. É uma terra ampla. Nem Israel conquistou aquilo que Deus prometeu. O Senhor prometeu grandes coisas, mas Israel falhou na sua jornada. Israel não prosseguiu no chamado que o Senhor o deu. O Senhor chamou que eles ultrapassassem o Jordão e conquistassem toda a promessa do Senhor. E a terra era grande, ela ia desde esse deserto até o grande Líbano, até a divisa do rio Eufrates. Eu creio, pelos olhos, a gente vê o tamanho da terra de Israel e até onde está o rio Eufrates lá. Eu creio que talvez Israel não conquistasse nem um quarto da promessa do Senhor. Irmãos, e nós muito, por mais que israelitas somos, irmão, não se preocupe com o lado leste de Israel. O lado leste de Israel, irmãos, somos israelitas. Você está salvo, eu estou salvo. Mas o Senhor quer que a gente passe por outro lado. Israel não conquistou tudo aquilo que Deus havia prometido. Irmãos, então que nós possamos compreender isso, que nós possamos, na graça do Senhor, podemos entender o que o Senhor quer falar,
que nós venhamos nos alimentar disso, porque o Senhor fala para nós tão somente propondo. Evangelho é propor, é proposta. Se você aceita, se você quer ouvir o que o Espírito de Deus está nos falando, nós podemos conquistar aquilo que Ele tem para nós. Ouça você e ouça eu. Eu quero conquistar. Que vocês também, irmãos, queiram conquistar grandes coisas, tá, irmãos? Mas se porventura você acha que não é o momento, irmão, pode permanecer do outro lado. Talvez não participe das delícias, das coisas, mas tu és israelita. A presença de Deus também está lá. Você é salvo em Cristo Jesus. Mas o Senhor nessa tarde tem nos chamado a ousar, a entrar para mais além, porque eu creio que Ele tem delícias para cada um de nós. Tanto espirituais como físicas são promessas dEle. Amém? Então, irmãos, o Senhor, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou com Josué. Vamos falar alguma coisa sobre este Moisés tremendo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Que alegria quando eu partir, quando eu vier a morrer, as pessoas dizer, aquele homem era um servo do Senhor. Que alegria, irmãos, nós participarmos de um velório de alguém que aceitou a Jesus antes de partir. Alegria, alegria, servo de Deus. É maravilhoso, a gente tem até que vigiar em velório de crente para a gente não fazer festa. Não é assim, irmãos? Festas espirituais. Nós temos uma marca, né, da nossa irmã que partiu para o Senhor. É tão diferente um culto, ou seja, um velório onde está se velando um crente que era fiel ao Senhor. Irmãos, este homem tinha uma alcunha. Tinha a alcunha que o acompanhou sempre. Era o homem fiel em toda a minha casa. Sempre que o Senhor, em algumas oportunidades, o Senhor falava sobre Moisés, o homem que foi fiel em toda a minha casa. É maravilhoso, irmãos, nós batalharmos aqui, ter as nossas lutas, as nossas decaídas, os nossos problemas, mas quando nós viermos a partir para Deus, as pessoas digam, lá se vai um servo do Senhor. Tá certo, irmãos? Então o Senhor fala com Josué. Então o Senhor falou com esse homem, né? Irmãos, esse homem, Josué, filho de Num, ele era servo de Moisés. Aqui a gente começa a perceber uma coisa. O Senhor chama quem é servo, quem está debaixo da direção, quem está debaixo da orientação do Senhor. Esse homem foi admirado desde a sua juventude. Ele nunca ultrapassou aquilo que era a tarefa dele. Ele estava sempre junto com Moisés. Parece que Deus nem se preocupava com o Josué ali. É sempre Moisés, Moisés, Moisés. Só que o Senhor estava de olho nele. Talvez você não ouça algum elogio, mas o Senhor está de olho em ti. Desde que você sirva ao Senhor, desde que você esteja na casa do Senhor, obedecendo os preceitos da casa de Deus, você é muito importante. Vai chegar um dia que o Senhor vai te chamar pelo nome. Maravilhas, irmãos, existe um louvor, existe um hino na harpa cristã, que diz o seguinte: naquele dia só de falar o meu nome, só isso será céu para mim. Só do Senhor te chamar o seu nome, só isso será céu para você, irmãos. Nós vencemos, nós conquistamos pela graça dele, então será céu, o Senhor falar o nosso nome ali. É tremendo, irmãos. Olha só, Moisés, meu servo é morto. Também ainda digo alguma coisa a mais sobre Moisés. Eu creio que Moisés, né, porque o Senhor avisou o momento da morte de Moisés. Moisés, suba esse monte, olhe a terra prometida, você não vai entrar lá. É outra história que os irmãos já sabem por que ele não vai entrar. Porque aqui mesmo tu morrerás. Irmãos, eu creio que a alegria de Moisés, a satisfação de Moisés era algo parecido com a alegria de Paulo. Paulo, ao final da sua vida, ele diz o seguinte: combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. É maravilhoso, né, irmãos? Persevera em Deus, lute em Deus, caminhe com Deus,
que quando você vier o momento de partir, você tenha esta satisfação. Eu passei grandes, longos dias na casa do Senhor, estou pronto para partir. Então esse homem Moisés, a gente ainda fala dele, né? Olha só, o Senhor disse a Josué: levanta-te, pois, agora e passa o Jordão. Passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Irmãos, o Senhor chama Josué para ultrapassar o Jordão, o pior, um grande obstáculo diante dele. A Bíblia relata que nessa altura o Jordão estava na sua enchente maior. Eu confesso uma coisa, eu falei com Israel, fala lá com alguém, né? Pelo menos canta lá alguma coisa sobre a conquista da terra de Canaã. O nosso general é Cristo, tudo estava orientado até os rios aqui. Até o rio, que a pastora comentou sobre a enchente das águas. Irmãos, na Bíblia fala que a enchente das águas é tribulação, é algo que nos causa terror, que nos causa medo. Então Josué tinha esse grande obstáculo pela frente: ultrapasse esse Jordão, tu e todo esse povo contigo. Poderá ser, irmãos, que vocês têm promessa por outro lado, mas diante de alguns de vocês poderá ser que exista um Jordão. Poderá ser que você quer acreditar naquilo que será bênção para você, mas existe um Jordão tremendo, terrível diante de você. Mas há um segredo, irmãos: espere o momento da ordem dele. Você é servo dele. Não ouse entrar no Jordão fora da hora. Porque se o Senhor estiver contigo, irmãos, você vencerá, nós venceremos. Irmãos, entre no Jordão, Josué, tu e o teu povo. Você que tem aceitado a Jesus, irmãos, não aceite entrar na terra prometida só você. Não aceite. O Senhor tem a sua casa, o Senhor tem a sua família, o Senhor tem os seus amigos e até os seus inimigos, a quem você poderá conquistá-los para Cristo e levá-los verdadeiramente a participar do descanso que o Senhor tem prometido. Irmãos, lute você, não seja um mero cristão dentro da sua casa, dê o seu exemplo de vida, ganhe a sua casa para o Senhor, porque a promessa do Senhor: será salvo tu e a tua casa. Conquiste a tua casa, não aceite passar o Jordão, não aceite chegar ao céu só, leve a sua casa contigo, porque o Senhor tem ordenado isso, né? Entre você e todo esse povo contigo, a terra que eu vos dou aos filhos de Israel. Irmãos, após o Jordão, após essa dificuldade maior, lá existe uma terra ampla. Eu ainda quero falar sobre a passagem do Jordão. É o seguinte: existe um relato que o Espírito de Deus coloca lá certo para que nós venhamos entender. O Jordão estava furioso, mas o Senhor mandou que os líderes avisassem o povo que ficasse com a atenção voltada para a arca. A arca seria o comando. Nós que estamos na igreja há mais tempos entendemos que a arca de Deus simbolizava Jesus Cristo. Esteja de olho nele. Quando ele mandar, quando ele ir, vai e acompanhe. Porque a Bíblia diz que quando os sacerdotes pisaram à beira, às margens do rio, o rio parou e o pessoal passou a pé enxuto. Então há lutas que você pensa que ela vai te tragar. Mas é necessário fé, é necessário confiança. Porque vai chegar um momento em que o Jordão vai se abrir diante de você e você vai marchar vitorioso. Amém, irmãos? Irmãos, eu queria comentar nessa mensagem alguns pontos para que nós possamos entender o que eu quero dizer com isso. Irmãos, o Israel do passado era Israel mais Deus, né? Deus Pai estava conquistando a terra física de Israel. Agora vamos trazer para nós. A igreja mais Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo estará conosco para que nós venhamos conquistar essa terra a qual eu estou tentando passar para os irmãos. Irmãos, a terra, o segundo ponto, a terra da promessa, que é a Canaã espiritual. Irmãos, o que eu estou dizendo é Canaã espiritual.
há uma conquista muito grande neste plano espiritual, no qual o Senhor está assentado lá e chamou a igreja para sentar com Ele nos lugares celestiais com Ele. Então o Senhor nos está colocando vitoriosos sobre toda e qualquer força, toda e qualquer luta inimiga. O Senhor está nos colocando assentado lá, vitoriosos. Tá certo, irmãos? Então a terra da promessa é isso, é esse algo, né, irmãos? Ela está cheia de batalha, há muitos conflitos a se encontrar lá, mas também há um descanso. Interessante, guerra antes, descanso depois. Nós nunca vamos ter, talvez, irmãos, o Senhor é misericordioso, quando a gente chega na casa do Senhor, tudo é alegria. Há uma passagem na Bíblia que diz assim, que as árvores alegrarão, pularão, saltarão. Será que é a árvore? Não, é você que aceitou a Cristo e parece que tudo sorri para você, tudo é alegria. O Senhor dá uma porção para nós, principalmente quando nós somos novos convertidos, parece que tudo está em alegria ao seu redor, mas na verdade é você. Irmãos, mas parece, e é verdade, aconteceu comigo, aconteceu com vocês. Passou 1 ano, 2 anos, tal, de repente, aquele primeiro amor, tudo se torna um pouco mais difícil. Só que o Senhor, irmão, está dizendo que esse descanso, nós poderemos ter luta, mas nós podemos viver uma vida assim, abundante aqui na terra, cheio de problemas, cheios de dificuldades, porém com descanso e alegria na presença do Senhor. Então o Senhor promete um descanso. Irmãos, quero comentar também algo sobre o inimigo. Lá existe inimigo, saibam bem, existem inimigos espirituais a se enfrentar. E outra coisa, talvez nós não saibamos, há também inimigos internos. Esses inimigos internos nos atrapalham também de vencer nessa terra prometida. Nós temos que vencer também os inimigos internos. Irmãos, e vamos ver também a estratégia que esses inimigos que estão lá poderão usar contra nós. Irmãos, falando agora de Israel com o pai, eles conquistaram a terra física de Canaã. É uma terra de descanso. Eles, depois de haverem batalhado, eles puderam descansar daquela jornada, comeram do pão, comeram do melhor da terra, estavam descansados, apesar de que ainda muitas coisas eram para se conquistar. Irmãos, mas vamos falar de nós hoje, a igreja. Nós somos chamados também porque nós somos o Israel de Deus. Nós já falamos muito sobre isso. Irmãos, a palavra Josué, sabe o que significa Josué? Jeová salva. Vamos pensar em Jeová como pessoa trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem é o Jeová salva nesses três? É Jesus Cristo, não é, irmãos? Irmãos, a palavra Josué é Jeová salva. Irmãos, existiu uma tradição, existe essa tradução que aconteceu, é chamada a tradução da Septuaginta. Foi aonde 70 escribas no passado ajuntaram todas as escrituras e traduziram. Esses homens usaram o nome, trocaram o nome de Josué, não trocaram, mas colocaram Jesus. Então, irmão, Josué é o mesmo que Jesus, e Josué era o comandante, e o nosso Jesus é o nosso comandante. Irmãos, e nós que temos aceitado a Jesus como Salvador, nós temos feito uma aliança com Deus. O Senhor tem uma aliança conosco. O seu nome é o seu nome, vamos usar o nome do pastor Nuno, é Nuno, aliado a Jesus. Nuno, o seu sobrenome, mas ao final Jesus. Eu, Amarildo, ao final Jesus. Vocês todos que estão ali ansados a Deus, por serem vocês, eu, a noiva de Cristo, nós vamos tomar parte no nome de Jesus. O seu nome está composto com Jesus. Isso, irmãos, verifica-se que nós somos uma só pessoa em Cristo. Irmãos, o Senhor está conosco e nós estamos aliançados a Ele, e Ele é o nosso general que está à nossa frente. Amém, irmãos? Israel do passado, a igreja hoje com Cristo, nós temos uma terra a conquistar.
Irmãos, essa terra, conforme eu disse, é uma terra espiritual, ela é enorme, há delícias que pouco nós temos desfrutado, mas o Senhor quer que a gente entre lá. Ela é grande, ela é ampla. Lá, realmente, irmãos, o Senhor, conforme eu havia dito, né, está muito longe ainda a promessa para Israel física, hoje em dia, conquistar a terra. Então ela é muito grande. Irmãos, voltando ainda, eu quero entender os limites de Israel. Eu tinha dito que o Israel que estava do lado norte, nós podemos permanecer lá. Mas existe do lado leste, do lado de cá, antes de ultrapassar o Jordão, somos israelitas, irmãos. Mas, por incrível que pareça, a maioria dos inimigos que vieram contra Israel entravam justamente pelo lado leste. É para que, na verdade, irmãos, nós ficamos talvez um pouco mais debilitados, porque as nossas lutas, a gente não entende elas, na lógica. As nossas lutas a gente entende no mundo espiritual. E o inimigo, muitas das vezes, procura atacar os pontos mais sensíveis. Por isso nós queremos, com certeza, ultrapassar e ir para o outro lado e conquistar essa terra tão ampla. Irmãos, o descanso, o terceiro ponto, esse descanso, é um descanso, irmãos, que espiritualmente nós podemos desfrutar nos dias de hoje. Nós não temos que ficar do lado ocidental. A salvação para nós é garantida, porém o descanso que o Senhor tem dado é necessário que nós venhamos conquistar. Sabe o que é descanso na palavra do Senhor? O Senhor diz para Moisés lá no passado, dizendo o seguinte: respondeu o Senhor a Moisés: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. A presença de Deus é descanso para nossas vidas. É isso que nós precisamos. Talvez não o descanso físico, mas a presença do Senhor conosco. Salmo 23, irmãos, fala da constante presença do Senhor conosco. A gente vai ver ali uma ovelha tranquila, descansada, tudo sendo suprido para esta ovelha. Mas, apesar de que ele pode entrar pelo vale da sombra da morte, né, irmãos? Mas a presença do Senhor é que traz descanso. Aleluias. Irmãos, para que nós entendamos e para que nós venhamos resolver entrar nesse campo, nessa luta, para apropriarmos desse descanso, irmãos, é necessário que nós queiramos. É necessário que você queira apropriar daquilo que é promessa. Interessante, o Senhor disse para o povo de Israel, se nós fazemos um estudo assim muito rápido, o Senhor disse: aonde vocês colocarem a planta do vosso pé será vosso. Será que é uma realidade para nós olharmos assim muito rápido? Não foi uma realidade. Por quê? Porque o povo falhou, não foi Deus. O Senhor prometeu, eles não conquistaram porque eles não foram atrás. Irmãos, nós temos grande promessa, temos uma terra ampla para ser conquistada, mas é necessário a disposição sua, minha, de nós queremos apropriar daquilo que é nosso. Irmãos, nós poderíamos viver aqui em Castelo Branco, ou talvez mais por norte ainda, nós poderíamos viver lá a vida toda, e nós temos uma grande região no Algarve, quem sabe, próximo a Lisboa, lugar valorizado, bom, quente, né, na época do inverno, e a gente não apropria daquilo que é nosso. Poderá ser, irmãos, que a gente morra sem conquistar uma terra assim, porque você não quis, eu não quis apropriar daquilo que é meu. Então há algo que o Senhor espera, né, irmãos? É necessário, quem quiser conquistar, é necessário que você queira apropriar daquilo que é seu. É interessante a gente examinar o que é o inimigo, né, irmãos? Talvez a gente estuda aqui, parece que fica um pouco na teoria. Talvez é necessário prática para a gente entender o que é o inimigo. Quando foi quinta-feira, conforme o pastor disse, nós ouvimos uma irmã que ela disse que tinha uma casa em determinado local. O vizinho ali fez uma casa bem em cima do muro dela, abriu uma janela para o lado do terreno. Engraçado, né? O inimigo entra naquilo que é seu. Irmãos, o inimigo entra naquilo que é meu. A gente vive uma vida inteira o inimigo na nossa divisa. O Senhor nos deu, irmão. Nós temos que conquistar, temos que apropriar daquilo que é nosso. E o inimigo não é fácil, irmãos.
é necessário combate, é necessário afronta. Essa irmã teve uma luta tremenda, não só fisicamente, mas depois ela ainda recebeu uma retaliação muito grande espiritualmente falando. Porque aquela luta era luta de inimigo. Inimigo não é fácil. Talvez a gente estuda aqui inimigo, tal, sai isso, sai aquilo. Irmãos, mas a gente não tem noção do que aquilo que o Senhor está falando. É necessário nós buscarmos de Deus esse discernimento. Ó irmãos, Canaã está repleta de inimigos. Canaã não é terra de paz. Durante um bom tempo a gente achava que Canaã era uma terra de paz, né? Caminhando eu vou para Canaã. Sim, tem um pouco a ver. Mas a gente tem que entender que Canaã é terra de batalha, de luta, de combate. Você descansa, mas se você lutar o bom combate, você vai descansar com a presença do Senhor contigo. Né, irmãos? Esse inimigo são inimigos reais, não são inimigos virtuais. O que é inimigos virtuais? É o inimigo que você, talvez, né, no computador, no cinema, em casa, você assiste um filme de monstro, de violência, de algo, ou de alguém que é um homicida, e você não está nem aí, porque você não sente na pele. Você está o quê? Vendo virtualmente. Infelizmente, irmão, com relação à promessa, com relação ao adversário, com relação às bênçãos que nós temos prometido na palavra, nós temos vivido virtualmente, só através de ler. Irmãos, mas o Senhor diz o seguinte, que se nós orarmos, se nós pedirmos, os segredos do Senhor é para aqueles que o buscam. Se nós começarmos a orar e quisermos realmente que o Senhor nos revele coisas que eu estou descansado com elas, o Senhor pode nos revelar. Irmãos, uma vez eu guardei aqui 2 pequenos exemplos. Uma vez o Senhor me levou a ter um sonho com um touro. Na palavra, touro é inimigo. Satanás, ele apresenta muitas das vezes, principalmente, a idolatria de Israel estava baseada nos bezerros de ouro. Touro, inimigo. Irmãos, esse inimigo estava trancado, estava dentro de uma jaula com enormes ferros assim, e esse touro urrava com ódio de mim. Eu estava seguro, porém ele estava preso lá, mas o meu medo era tamanho, que a minha vontade era realmente entrar por aquelas grades e que ele me arrebentasse todo para eu não ter culpa daquilo. Só de um dia pensar o dia que ele viesse ter comigo. Irmãos, a gente vive, né? Eu meditei nisso lá em casa. Nós temos vivido realmente, hoje a tecnologia, hoje as boas casas, a água que chega até a nossa casa, a luz, o trabalho, a segurança, tudo é mais fácil. É fácil para nós fisicamente. Mas talvez, irmãos, se nós tivéssemos tido uma experiência maior, igual os nossos antepassados lá mais atrás, enfrentaria as lutas reais. A gente saberia o que é o poço, o que é o abismo, o que é homens ferozes, homens que verdadeiramente põem a lei funcionar à base da violência. Você poderia estar tranquilo na sua casa, mas o fulano de tal, que fosse dono daquelas terras, que não gostasse de você, você poderia estar na casa tranquilo, que você teria um medo terrível daquela pessoa. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para os irmãos. Nós temos que orar e pedir ao Senhor, Senhor, nos dê graça para que nós possamos compreender o que o Senhor realmente tem falado conosco. Também, irmãos, eu lembro de um sonho que eu tive com um lobo. A gente fala lobo aqui, lá, ovelha, lobo, ovelhas e lobo. A gente não para pensar o que é um lobo. Um dia o Senhor me deu um sonho com um lobo. Esse lobo, irmão, magricela, e tentando me atacar, eu estava com a criança debaixo do braço. Parece que é fácil. E ele era apenas um cão. Assim, eram lobos do tamanho de um cão. Eu tentava enxotá-lo, eu ia com ele e tal. Mas, irmãos, é que o Senhor mostrou a perspicácia dele. O quanto ele olha fixamente para a gente e não desiste. Você corre atrás dele, ele vai. Mas quando você vem, ele já vem de novo. Sabe quem começa a ficar intrigado com esse problema? É você. É o caso da hiena. A hiena coloca os leões para correr porque ela não desiste.
A gente lê sobre hiena, a gente aqui lê sobre lobos e tudo mais, mas a gente precisa de uma experiência. Deus me mostra o que é que o Senhor está falando com relação a isso. Porque o Senhor nos traz, né, irmãos, a gente entender essas coisas. Irmãos, esses inimigos que estão nessa terra, irmãos, baseado na terra física conquistada pelo povo de Israel. Lá existem inimigos enormes, são guerreiros, são numerosos, eles têm tática de guerra. Você não ousaria entrar lá se não fosse pela proteção de Deus. Tá certo, irmãos? O inimigo, ele ocupa vales, ele ocupa os montes. Eles são reais, eles têm fortalezas. Você é tentado a aliançar a eles. Eles são perdedores, o Senhor te deu a vitória, mas eles são tão complicados para vencer que você é tentado a fazer aliança com ele. O que é fazer aliança? Muitas das vezes nós estamos com problemas difíceis para resolver. Eu penso nisso, né, irmãos? Eu penso no estado de saúde de alguém, eu penso em alguma situação em que é complicado, é tipo aquele ditado no mundo: se você não pode com o inimigo, junte-se a ele. É um ditado maligno, né, irmãos? Porque o Senhor disse: não faça aliança com eles. O povo de Israel conquistou o que poderia conquistar. O inimigo era realmente birrento, era forte, era violento. O povo começou a fracassar. E isso, irmão, não foi uma coisa imediata. Não foi 3 anos de conquista. Durou algum tempo. Talvez a gente pense: mas se eu estivesse ali na guerra, nós teríamos batalhado mais, irmãos. Mas duraram-se anos. Não é fácil, irmãos, você olhar naquela fortaleza lá, toda uma cidade acercada, o inimigo lá dentro violento. Eles têm armas de ferro naquela altura, era um privilégio. Como é que você vai encará-los? Está faltando fé para eles e falta para nós, porque há inimigos, irmãos, cruéis, terríveis. São inimigos, por exemplo, da epilepsia, por exemplo, quem está no mundo ali. O inimigo não é fácil de romper contra ele. Eles arrumam uma droga por aí e tal, mas não resolve o problema. Mas para que sare aquele problema é necessário dependência de Deus. É necessário nós fazermos, quem sabe, uma campanha de oração para que o Senhor, na verdade, possa nos conceder vitória sobre determinados inimigos que nós temos que encarar. Vejamos ainda a estratégia deste inimigo. Irmãos, lá em Jericó nós vimos ali um inimigo. Um inimigo, irmãos, que a estratégia dele era entrar para dentro da fortaleza. Irmãos, eu quis comparar, né, um desses inimigos terríveis no mundo espiritual que a gente tem que enfrentar. Foi uma coisa minha aqui rápida. Por exemplo, esse demônio que ataca na epilepsia, demônio que ataca no homossexualismo, é o demônio, por exemplo, da sida. São inimigos cruéis. E que se você, irmãos, querer levar ali uma solução para a pessoa, se você for por si, ele tem uma tática. Eles se protegem, eles se silenciam como se não estivesse lá. Só com o auxílio de Deus para destruí-lo, após 7 dias de oração, as voltas de Jericó para ele cair por terra. Não é fácil, né, irmãos? A gente fala de inimigos virtuais. Em Ai, assim que o pessoal brigou numa cidade, nos inimigos numa cidade que chamava Jericó, eles foram para uma pequena cidade chamada Ai. Cuidado com as cidades pequenas, cuidado com os inimigos supostamente pequenos que a gente pensa que é fácil. Não precisa cansar todo o exército, não precisa orar. Pega só 3.000 aqui, vamos lá resolver os problemas. Eles são poucos, são corajosos e nos vencem se nós estivermos em pecado. Ai é um exemplo de inimigo pequeno, entre aspas, que a gente coloca ali e pensa, é pequeno, mas cuidado com ele. Eu disse aqui que Ai poderia ser o tabaco, tão inofensivo a princípio. Poderia ser o álcool, tão inofensível a princípio, mas que ele com o tempo nos vence. Tá certo, irmãos? Em Gibeão, irmãos, foi um povo que fez aliança com o povo de Deus,
O Senhor disse: não faça aliança. Eles mentiram, fizeram aliança com Josué. De repente Josué descobriu que eles estavam por ali, só 3 dias de caminhada, estava lá o inimigo Gibeão. Olha só, eles são sutis, são sagazes, são mentirosos. Eles nos enganam e depois nos dão uma carga de trabalho. Sabe por quê, irmãos? Porque Israel, a partir do momento que fez aliança com Gibeão, os reis inimigos não gostaram, atacaram a Gibeão. Agora canseira no povo de Deus. Mandaram o recado: Josué, nos socorre, porque há 5 reis que estão vindo contra nós, nos socorre. Uma noite inteira de caminhada, de colocar o pessoal realmente na estrada, canseira. Há pecados que nos causam canseira, há aliança que nos dá canseira. Mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Irmãos, nessa batalha, o Senhor deu vitória sobre 5 reis. Eles se reúnem. Esses 5 reis, irmãos, a gente podemos comentar que eles se reúnem em legiões para combater contra nós. Eles vêm contra nós. Mas o Senhor, para te dar a vitória, irmãos, Ele muda até a lei da natureza. Nessa batalha o Senhor ouviu a voz de um homem. Esse homem disse, Josué: sol, detente no vale de Ajalon, e tu lua também. Não sei se é bem assim, mas enfim, ele ordenou, e o sol e a lua ouviram e obedeceram a voz desse homem. Se você está no meio da guerra, ela pode ser poderosa, pode ser grande, mas se o Senhor quiser mudar a natureza, quiser mudar as leis para te dar a vitória, Ele é capaz de te conceder essa vitória. Irmãos, esses inimigos aparentemente, eles nos enganam, eles nos dão uma visão natural, que eles são grandes, são fortes guerreiros, eles têm carros, têm cavalos. Irmãos, eles impressionam, tentam nos vencer no psicológico. Esse mundo espiritual também é assim, tá, irmãos? São inimigos terríveis que só a graça do Senhor. Irmãos, a gente esquece que o inimigo é anjo caído. A maioria dos anjos, né, irmão? A gente nunca vê os anjos, poucas vezes, só o Senhor mesmo para aparecer do tamanho de um ser humano. Imagina o inimigo que a gente enfrenta. Muitas das vezes a gente fala palavras, irmãos, nós temos que subjugá-lo na autoridade do nome do Senhor, mas desafiá-lo sem o conhecê-lo, irmão, eu não ousaria, porque são grandes adversários. Eles ficam de pé e nos causam medo, por isso é necessário fé. Mas eles escondem algo também muito grande. Aqui em Juízes, por favor, pastor, lê para mim Juízes, capítulo 5, versículo 1. Eles escondem isso diante de nós, irmãos, e quero que você saiba, eu quero que eu saiba qual é a impressão, qual é o estado de espírito que o inimigo está com relação à igreja. Pode ler, 5:1, faça favor. Juízes capítulo 5, versículo 1. Mas o pastor leu no lugar certo. Eu que errei, Josué 5 então. É certo, pastor? Josué 5, amém. Mas é isso, o versículo é esse. Amém, tá certo, pastor, mas é a direção do Senhor. Irmãos, enfim, eles estão desmaiados diante de nós. Eles são grandes, são violentos, mas eles estão desmaiados. O inimigo não quer que você saiba disso. Nós, igreja, irmãos, ficamos acomodados, ficamos recuados, mas a posição do adversário está tremendo, ele tem medo, está desmaiado diante de nós. Se nós formos para a batalha ou a promessa do Senhor é o seguinte: aonde tu colocares a planta dos teus pés, você vai conquistar, porque eu estou contigo. Então o inimigo está tremendo, irmãos, ele esconde isso de nós. Mas tu saibas, irmãos, e eu saiba, que nós venhamos saber nessa tarde que o inimigo é assim que ele está. Quando você entrar na luta, entre realmente, ousado, dependência de Deus, mas ele está, na verdade, desmaiado diante de nós. Irmãos, o povo de Israel, conforme eu disse, eles não conquistaram a metade
daquilo que era a promessa de Deus. Irmãos, a tribo de Judá não expulsou os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Irmãos, Jerusalém só foi conquistada na época de Davi, alguns anos mais tarde. Estava ali tudo ao redor a Israel, mas existia um inimigo. O jebuseu estava lá no meio. Irmãos, dói muito, mas o seu campo, a sua vida, irmãos, está tudo talvez ao redor, tudo é do Senhor. Mas poderá ser que lá em você e que lá em mim, possa ter um inimigo ali forte, um inimigo interno. É por isso que nós temos que estar atentos. Então eles não venceram a Jerusalém naquela altura. Efraim, a tribo de Efraim, não expulsou os cananeus que habitavam em Gézer. Sujeitou-os a trabalhos forçados. Isso é aliança, né, irmãos? Vocês não morrem, eu não tenho que derrotar vocês, mas contudo vocês serão os nossos escravos. Irmãos, o inimigo quer isso. O inimigo quer isso, ainda que supostamente ele está na desvantagem, mas ele aceita a aliança. Para quê? Para ele estar em nosso meio, jogando lixo. Entenda os inimigos que poderá ser que nós tenhamos lá no mundo. Inimigos que a gente, e ele está, irmão, fazendo parte da aliança, está jogando lixo naquilo que é nosso. Irmãos, a metade da tribo de Manassés não expulsou os habitantes daquela cidade. Eles, os cananeus, persistiram em habitar na terra. Eles são persistentes, eles não saem só com bater de pé. Não saem, principalmente o espiritual. Moisés, antes de entrar na conquista, ou Josué, antes de entrar na conquista, assim que eles atravessaram o Jordão, Josué fez uma coisa direcionada pelo Senhor inteligentemente. Ele circuncidou todo o povo de Deus. Todo aquele povo não tinha a marca do Senhor até ultrapassar o Rio Jordão. Eles ali não eram ainda, hoje conhecido como batismo. Eles não eram batizados até então. Mas eles foram ali marcados antes de entrarem na guerra. Nessa guerra, irmãos, nós temos que vigiar muito, porque o inimigo, ele também nos vê. Ele conhece os inimigos internos que nós temos e vai nos atacar através daquelas nossas fraquezas. Nós somos às vezes muito fortes em determinadas áreas, mas não me fale daquela outra área. Eu não sei qual é a área. Não sei qual a área fraca sua, a minha. Família, dinheiro, não sei. Mas o inimigo nos conhece, sabe da nossa fraqueza e vai nos combater justamente naquele ponto. Irmãos, os cananeus das montanhas, eles possuíam carros de ferro, são fortes. Os cananeus, né? Um exemplo desses cananeus que eles deixaram no meio da terra, irmãos, chegou a uma altura no livro de Juízes, que um desses cananeus aí, chamado Jabim, ele cresceu tanto, olha só, o inimigo interno cresceu tanto que subjugou uma das tribos de Israel, ficaram subjugadas por esse inimigo durante 20 anos. Fraquezas espirituais, irmãos, que nós temos, coisas que nós não queremos consertar, coisas que que nós damos para Deus operar, mas algumas coisas que nós sabemos que não está correto, mas a gente aceita, irmãos, poderá ser que esse inimigo durante um bom tempo vai nos fazer ficar quieto, porque ele domina. Esse inimigo levantou, segurou Israel durante 20 anos. Foi quando o Senhor levantou Débora e Baraque para combater esse inimigo nessa altura. Tá certo, irmãos? Então o inimigo tem estratégia, nós temos uma terra, nós temos adversários, nós temos inimigo. Eu gostaria de ter falado um pouquinho sobre inimigos internos. Irmãos, existia um israelita chamado Acã, que ele foi batizado, ele foi circuncidado, recebeu a marca de Deus, entrou na guerra, mas ele entrou espiritualmente como cananeu. Ele estava com o crachá da igreja, porém ele era um cananeu. Ele estava, ele foi vencido pelo seu inimigo interno. Irmãos, esse Acã, ele, assim que o povo de Israel foi combater contra Ai, e eles tiveram que correr da pequena cidade que eu disse, irmãos, Israel teve uma perca de pessoas, teve uma perda ali
de por volta de 36 homens morreram naquela batalha, porque havia pecado no meio do povo. Esse homem chamado Acã deixou um inimigo interno chamado cobiça vencê-lo. Ele não suportou ali ver uma boa barra de ouro, uma capa babilônica e algumas moedas, e escondeu dentro da sua tenda. Porém, o Deus de Israel havia dito: não peguem nada, destrua tudo, porque desse povo nada, lancem fora, não apanhe nada. E esse homem escondeu. Israel perdeu a guerra, Israel chorou. Irmãos, o pecado é capaz de fazer isso. É capaz de fazer uma nação parar. É capaz de fazer a obra de Deus parar, a igreja parar por causa do pecado. Acã fez que isso acontecesse. O Senhor disse para Josué, porque Josué foi orar e pedir a direção do Senhor, ele diz o seguinte: porque vocês estão amaldiçoados, eu não serei mais convosco, nem arrancarei, aliás, se não arrancares do vosso meio o anátema. Anátema era algo que não presta, alguma maldição estava no meio do povo. O Senhor disse: vocês estão amaldiçoados, enquanto não tirar o mal, enquanto não tirar o pecado do vosso meio. Irmãos, nessa experiência ali de Acã, a gente entende que o pecado faz vítima. Faz você de vítima e faz da sua família vítimas. Porque você poderia ser uma bênção, mas você deixa que o pecado te vença. A partir daí você supostamente, ou poderá ser que você pode até perder a sua família contigo. Israel perdeu esses 36 homens, fez esse pecado, fez parar a nação, trouxe angústia para o povo, causou medo, causou morte no meio do povo. Tudo pecado, irmãos. Irmãos, rápido aqui sobre o que poderia ser esses inimigos internos. É o medo, a covardia, é a baixa autoestima, depressão no meio da guerra, né, irmãos? Ser infiéis em contratos, prostituição. Talvez isso fale muito conosco, ser infiéis em contratos. Quantos crentes na casa do Senhor são infiéis nos contratos? Não só os escritos, irmãos, mas também de boca, né? A prostituição, a idolatria, a cobiça, a avareza, inimizades, dissensões, divisão, heresias, invejas, bebedice, glutonarias. Paulo, orientado pelo Espírito, diz o seguinte: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Há outra relação também: a mentira, a palavra torpe, a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a malícia, a torpeza, a parvoíce, a chocarrice, devassidão, impureza, a avareza, que é idolatria. Paulo diz também: eu já vos preveni, não tem herança no reino de Cristo e de Deus as pessoas que não vencem o seu inimigo interno. Tá bom, irmãos? Isso, irmãos, não é nada difícil. Esses adversários, irmãos, parece que são terríveis, parece, se você depender da sua força. Mas se você, na verdade, entrar no modo, assim, entre aspas, de cabeça, na promessa do Senhor, se você buscar uma vida com Deus, debaixo da orientação do Espírito Santo, essa relação toda, ela não vale nada. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que quando você tem uma experiência verdadeira com Deus, você passa a ter nojo daquilo que era o passado. Se nós fizemos isso no passado, irmãos, nós só temos que vigiar de não tornar a fazer. Mas se nós fizemos e temos um contato verdadeiro e contínuo com Deus, nós vamos começar a sentir nojo daquele passado nosso. Outro dia eu vi na televisão um testemunho de uma mulher que quase morreu, tal, e a mãe dela, por ser cristã, ela teve a graça de voltar, o Senhor dá vida para ela. Ela disse: agora eu estou escrevendo um livro do meu passado, mas há momento que eu tenho que parar e vou vomitar. Eu tenho vomitado de saber como eu era, o que Deus fez na minha vida. Tá, irmãos, esses inimigos todos, eles são vencidos quando você se deixa morrer pelo Espírito Santo. Se o Senhor entrar na sua vida, a velha natureza sai. O velho homem sai, o velho homem é abatido e o Espírito é glorificado através da sua vida.
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Toda conquista espiritual, irmão, você pode conquistar, você domina. A palavra do Senhor é de vitória 100% se você estiver firme com Ele, andando com Ele. Desde o deserto do Líbano, estou dizendo da extensão até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Eu já disse que poderíamos dizer a grande Israel física hoje não é nem um quarto daquilo que o Senhor tem prometido. Talvez, irmãos, nós não temos desfrutado deste quarto também, desse quarto de promessa, de descanso, de vida realmente inefável com Deus. O Senhor tem prometido rios de águas vivas. O Senhor tem prometido alegria indizível e cheia de glória. O Senhor tem prometido arrebatamento até o terceiro céu, conforme Paulo experimentou. E a gente vive aqui, caminhamos de anos e anos e anos, e parece que as promessas da Bíblia já se foram. Não se foi. O problema é meu em primeiro e vocês também. É porque nós não queremos ousar e entrar nessa terra prometida. Uma coisa o Senhor tão somente nos dá: estratégia. Esforça-te. O inimigo, o nosso adversário espiritual, irmãos, ele é terrível, portanto, é necessário que você se esforce. Porque muitas das vezes não é só o espiritual, porque o inimigo vai usar pessoas físicas para te contra-atacar, para te atacar. É necessário você ter esforço dentro da lei, dentro da vontade do Senhor. Crente não pode deixar sair das estribeiras, entre aspas. Muitas das vezes a gente sai daquilo que o Senhor nos chama, porque o Senhor está dando promessa: eu te darei vitória, mas tem uma coisa: entre no meu caminho, caminhe na palavra, caminho dentro daquilo que eu tenho pedido. Medita no livro, de dia e de noite, que você vai vencer. Esforça e tem bom ânimo. Tu e este povo, que eu farei herdar a terra que eu jurei. O Senhor jurou te dar essa terra, irmãos. O Senhor disse: se vocês usarem a fé, se vocês forem lá, vão fazer obras maiores do que o que eu tenho feito. Eu não fiz e quero fazer, irmãos. Quero fazer. O sonho é grande. Mas se porventura eu não vier a vencer, só o nome que ele falar naquele dia será céu para mim. Só eu ouvir lá no céu: Amarildo, o teu nome está relacionado aqui. Irmãos, só isso será céu para mim. É o que nós devemos nos esforçar. Tu farás a promessa, você e o teu povo herdará essa terra. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, de teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Esse Moisés aqui, irmãos, que foi o cabeça da lei, podemos trazer para os nossos dias, para os dias de Cristo. O segundo Moisés, para nós, irmãos, é Cristo. Foi Cristo que trouxe a lei, que trouxe a ordem. Se nós andarmos dentro do preceito conforme. É engraçado que lá em Romanos 12, o Senhor disse: não vos conforme com o mundo, mas se vocês andarem, se nós andarmos nos conformes da palavra, não desviando o seu pé, nem para a direita, nem para a esquerda, se prudentemente te conduzires por onde quer que andares. Eu vejo aqui também as 10 virgens. As 10 virgens, irmãos, tinha lá as virgens prudentes e existia as virgens loucas. A gente até poderia perguntar: o que é prudência? O que é eu andar com prudência? Irmãos, quando a gente nos perguntar isso, voltemos aqui em Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8. Olha só: não se aparte da boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Nós só seremos prósperos se nós andarmos dentro da lei. Há muitos crentes, há muitos de nós, eu, por exemplo, há muitas situações que a gente não entra dentro da lei. Talvez nós somos apertados a uma pequena mentira, e a gente aceita a mentira
Nós estamos saindo da lei e a gente não sabe por que não conquista muitas coisas conforme a palavra de Deus. Porque talvez, irmãos, os nossos acordos, as nossas alianças não estão de acordo. É por isso que nós não somos 100% vencedores. E se nós procurarmos ser 100% orientados pela palavra do Senhor, nós seremos vencedores. Irmãos, mas o Senhor não é um Deus vigilante, atento, e se você pisar na bola, entre aspas, o termo, se você falhar no seu caminho, Ele pisa na sua garganta. Não é assim, irmãos. Ele é misericordioso, você o conhece, eu o conheço, Ele não é assim. Mas o Senhor quer que você corrija-se logo. Quando eu li na palavra, irmãos, é muito bom a gente ler, procurar outras informações. O Senhor disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que é ser perfeito, irmão? Não é você ser o santão da hora, não. Não é você ser aquele que veste bem e tal, e toma a sua posição, e todos olham para você e dizem, ele é santo. Não, ser perfeito, irmãos, imagina a rede de pescadores. A mesma palavra, irmãos, que no Novo Testamento se utiliza para os discípulos que estavam ali consertando as redes, é o mesmo que perfeição. Se porventura a sua rede estiver rompida por um pecado, pelo meu pecado, quem é que não peca? Conserta, coloca a perfeição, volta a corrigir. Então o Senhor falou com Abraão: anda na minha presença e corrija aquilo que você acha que está incorreto na minha presença, corrija rapidamente, porque você será 100% vitorioso. Olha o que o Senhor disse para Josué e diz para você e para mim: eu não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queres o Senhor ao seu lado, vencendo a sua batalha que você não vence? Ande dentro da norma. Como eu ando dentro da norma? Subjugue-se ao Espírito. Prostra-se diante dele. Não meramente fisicamente, não. Prostra-se com a alma. Porque ele vai te levar você a vencer, a ter vitória sobre pecado que jamais você sonhara em vencer. Ele te levará quando você chorar na presença dele verdadeiramente. O Espírito de Deus te conduzirá como um servo, como uma serva de Deus, realmente capacitada, forte, vitoriosa, 100% na sua batalha. Amém, irmãos? Vocês entenderam o que eu quis falar com os irmãos sobre uma Canaã espiritual? Ela está lá, irmãos. Eu creio que muitos de nós já entramos lá. Irmãos, só que essa terra de promessa também, há ali também várias armadilhas que podem nos pegar, principalmente sobre a questão dos inimigos internos. Você já pensou passar dizem eles, que é exuberante o vale de Jezreel. É um vale lindo, tremendo, lá onde Elias orou no Monte Carmelo. É o vale do Armagedon. Mas disse que aquele vale é tremendo, é gostoso, é maravilhoso aquele vale. Interessante, você já poderia ter vencido o inimigo. Só que se você tiver um inimigo interno dentro de você, poderá ser que você queira tomar do seu irmão. Poderá ser que crie entre nós, Israel, essa terra. Nós podemos batalhar, os inimigos estão por lá, mas nós estamos combatendo com algo que já é nosso, que o Senhor nos deu. E se a cobiça entrar dentro de nós, irmãos, a gente entra em conflito. Já pensou se o povo de Israel brigasse pelo mar da Galileia? O mar rico em peixe. A gente tem que pensar um pouco nisso, irmãos. Caminhar com Deus não é só, amém, aleluia, tal, eu venci esse inimigo, mas lá também há delícias, há coisas tremendas. Há muitas pessoas que quando o Senhor derrama, que o Senhor dá grandes vitórias, a pessoa cai naquilo, ele é preso por aquilo, ele poderia caminhar vencendo mais, mas o seu inimigo interno o prendeu. Assim como
Acã foi preso. Esse Acã, morreu ele e morreu a sua família. Amém, irmãos? Então essa é a palavra que eu entendi do Senhor. Eu creio que o Senhor dirigiu, abençoou, e que nós venhamos pela fé nos apossarmos desta palavra do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Vamos agradecer o Senhor.